Vamos lá então? Então a partir de agora a gente vai transitar por temas importantes do Revalida ENEP, levantando a bola para um professor, detona o tema, passa para o outro e assim a gente vai. Vamos lá, primeiro tema do Esquenta Live das Lives Revalida ENEP. Vamos lá, ó. Começando bem, o nosso esquenta de ginecologia e obstetrícia, nós vamos falar sobre vulvovaginites. E aí, eu quero lembrar a vocês que vulvovaginites nós temos as causas infecciosas e não infecciosas de vulvovaginites. O que o INEP gosta de perguntar na prova são as vulvovaginites infecciosas. E aí, para falar de vulvovaginites infecciosas, nós temos que lembrar de 3 tipos. Nós temos que lembrar da vaginose bacteriana, nós temos que lembrar da candidíase e nós temos que lembrar da tricomoníase. Essas três situações são as prediletas, são aquelas que vão aparecer na prova e que nós vamos acertar na hora de responder a questão. Começando pela vaginose bacteriana. E aqui eu quero chamar a atenção para o termo. Veja, é uma vaginose, não é uma vaginite. A vaginose bacteriana é provocada por um desbalanço na flora vaginal, em que uma série de germes, uma série de bactérias estão envolvidas com o aparecimento dessa vaginose, desse quadro infeccioso. Dentre eles, o mais importante é a Gardnerella vaginalis. E aí, a paciente vai procurar o consultório ginecológico, o consultório do médico de família, contando de um corrimento mal cheiroso. É isso. Ela vai dizer que está com um corrimento fluido que mancha de amarelo, de verde a sua roupa íntima e que tem um cheiro desagradável que piora após relação sexual, que piora após sangramento vaginal. E aí, durante o exame físico, o que você vai observar? Você vai observar um corrimento esbranquiçado, acinzentado, amarelado, fluido e bolhoso. Nas paredes vaginais, você não vai encontrar placas, você não vai encontrar sinais inflamatórios. Daí o nome vaginose. Não tem inflamação, não é uma vaginite, é uma vaginose. Então, paredes vaginais, vulva sem sinais inflamatórios. E aí, o que você vai observar, tem que lembrar dos critérios de Amsel, que são os critérios para diagnóstico da vaginose bacteriana. Quais são esses critérios? Primeiro, presença de um corrimento branco acinzentado, fluido e bolhoso. É um dos critérios. Segundo critério, pH maior que 4,5. Isso é importante. O pH da vaginose é um pH menos ácido. Continua sendo ácido, 4,5, 5, tá? Mas ele é menos ácido do que, por exemplo, na candidíase. Tá certo? O que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter na microscopia a presença de células clucel, células em alvo. Essas células em alvo, as clucels, são o terceiro critério de Amsel. E o quarto critério de Amsel que nós vamos observar é o teste de UIF positivo. Nós pegamos este corrimento esbranquiçado, pingamos lá uma gota de KOH, de uma substância básica, e exala um cheiro de peixe podre. Justamente por isso que ela fala que após relação sexual, contato com sêmen que é básico, após sangramento vaginal, contato com sangue que é básico, o cheiro fica mais forte. É, de maneira geral, aí esse teste de UIF, é a presença de uma substância básica fazendo exalar esse cheiro de peixe podre. A presença de 3 dentre 4 desses critérios confirma o diagnóstico de vaginose bacteriana. O tratamento pode ser feito com secnidazol, com metronidazol, tanto oral quanto metronidazol, por exemplo, por via vaginal. Tá certo? Vaginose. Temos que lembrar também da vaginite por cândida, candidíase vulvovaginal. E neste caso, o enunciado vai te trazer uma paciente que buscou o médico, o médico de família, por conta de um corrimento esbranquiçado com ardor, com coceira, com irritação vulvovaginal. É uma vaginite.
E aí, no exame físico, você vai encontrar esses sinais de vaginite, hiperemia, edema de vulva, de vagina, paredes vaginais avermelhadas, edemaciadas, colo do útero avermelhado, a presença de corrimento grumoso em placas aderidas na vagina, no colo. Isso vai te fazer lembrar de candidíase. A confirmação do diagnóstico vai se dar pela identificação na microscopia de fungo, de hifas. Você vai olhar o fungo na lâmina e aí você vai tratar com um antifúngico. Pode ser o miconazol, pode ser a nistatina, pode ser o fluconazol. São tratamentos para candidíase. E para terminar, nós temos a tricomoníase, que é outra vaginite. Também nós vamos observar a paciente se queixando de um corrimento com sinais inflamatórios, ardor, coceira, prurido, irritação. No exame físico, você vai identificar estes sinais inflamatórios. Você vai identificar um sinal importante que é o colo em framboesa. É o colo tigrado quando você faz o teste com o Lugol. Você vai encontrar um corrimento esverdeado, bolhoso, mal cheiroso. Eu falei que no caso da Cândida, o pH era mais ácido. Na candidíase, o pH ao redor de 3,5, 3,8. Na tricomoníase, assim como na vaginose, é um pH mais alto, acima de 4,5. E aí, no caso da tricomoníase, o que você vai identificar na lâmina é a presença do tricomonas, que é um protozoário flagelado. No caso de tricomonas, nós vamos tratar a paciente e o seu parceiro, especialmente com metronidazol. Então, vulvovaginites, um tema muito importante para a prova do INEP. Para falar de geriatria, você precisa conhecer o conceito de doenças crônicas não transmissíveis, ou as DCNTs. Essas doenças fazem parte de um perfil de doenças chamada tripla carga de doenças, que nada mais são do que as principais doenças que matam a população. Outra parte desse tripé da tripla carga de doenças são as doenças infecto-contagiosas, que já tiveram um perfil de mortalidade mais importante no país, principalmente quando o país era mais subdesenvolvido. Uma outra parte desse tripé são as chamadas causas externas, então são as mortes por conta de acidentes, agressões, violência. Então são mortes mais características de uma população jovem, de uma população masculina. E, por fim, as doenças crônicas não transmissíveis, que hoje são as principais causas de mortalidade dessa população, justamente porque é uma população que está envelhecendo. O que faz parte dessas DCNTs? Então, hipertensão, diabetes, neoplasias, doenças pulmonares crônicas, tudo isso causa a morte da população mais idosa do nosso país. Tem um indicador muito interessante que chama DAILY, que justamente traz o peso dessas condições de saúde para dentro da sociedade a partir de duas frentes. Então, o DAILY ele vai avaliar anos de vida perdidos por uma morte precoce. Então, por exemplo, uma mulher de 40 anos de idade que deveria viver ali até os 70 anos, mas que falece com 40 anos por conta de um AVC, perdeu 30 anos de vida devido a essa mortalidade precoce. Mas o DAILY também leva em consideração a qualidade de vida. Então, essa mesma mulher com 40 anos que teve um AVC, que não faleceu, mas viveu até os 70 anos com alguma sequela desse AVC, ela perdeu anos de vida devido a essas incapacidades geradas pela doença. Entrando mais especificamente em algumas escalas direcionadas para a população geriátrica, tem duas que eu queria comentar que já apareceram na prova do INEP. Então, a primeira delas chama escala IVCF-20, que é uma escala que vai avaliar a fragilidade dessa população idosa a partir de 20 perguntas.
Para lembrar essas perguntas, eu costumo pensar num idoso que chega ali no consultório, pode chegar ali na UBS, por exemplo, acompanhado da sua esposa. A primeira coisa que eu vou perguntar para esse idoso é a idade dele, que faz parte desse questionário. Vou perguntar as comorbidades que ele tem, então vou novamente falar se ele tem alguma doença crônica não transmissível, se ele já foi internado, avaliar se ele faz uso de polifarmácia, de muitos medicamentos. E aí eu posso entrar em algumas perguntas um pouco mais abstratas. Então eu vou falar para aquele senhor, olha, comparando a sua saúde com a saúde aqui da sua esposa, que tem mais ou menos a mesma idade que você, como que você avalia que está a sua saúde? Você se considera saudável? Você acha que está com uma saúde pior? Eu também vou olhar para as atividades diárias desse senhor, então eu vou perguntar para ele se ele está conseguindo tomar banho sozinho, se ele consegue mexer com o seu próprio dinheiro, fazer as suas compras, passear ali com a esposa que está na consulta com ele. Eu vou também perguntar sobre a memória desse idoso, então ele está mais esquecido, ou então alguém da família ali já relatou que ele está com um esquecimento mais importante. E também vou perguntar sobre questões do humor. Então, será que ele está com um humor mais deprimido ou ele está satisfeito, feliz com a sua vida? Além disso, eu também posso fazer algumas questões ali de exame físico. Então, eu posso avaliar como que está a marcha desse senhor, se ele está conseguindo deambular. Posso ver se ele está com alguma incontinência, se ele consegue ali ter continência fecal, continência urinária. E também vou avaliar questões de comunicação. Então, ele está conseguindo se comunicar de forma efetiva? Como que eu vejo isso? Ele está enxergando bem? Ele está com a audição preservada? Então, tudo isso faz parte dessa escala, que tem 20 perguntas. E é importante ressaltar que quanto maior a pontuação, que vai até 20, mais frágil é esse idoso. Então, um idoso que pontue a partir de 15 pontos nessa escala já é considerado um idoso muito frágil, que eu tenho que ter um cuidado ali especial. Uma outra coisa que vale a pena avaliar dentro de geriatria, que muitas vezes você esquece, é a questão do cuidador. Então, a gente falou aqui de doenças crônicas não transmissíveis, do impacto de algumas sequelas dessas doenças ali na vida desse paciente. E o que a gente esquece é que muitas vezes o paciente idoso acaba precisando ter sempre um cuidador ali do lado. E esse cuidador, ele fica muito exposto a sobrecarga. Então, existe uma escala específica chamada escala de Zarit, que avalia justamente essa sobrecarga desses cuidadores. Então, eu tenho que aplicar essa escala, obviamente, sem a presença do idoso ali por perto, para que a pessoa não fique constrangida de responder, e eu vou avaliar o quanto que esse cuidador está irritado de estar tendo que prestar aqueles cuidados, quanto que ele está exausto de estar tendo que prestar aqueles cuidados, o quanto do seu tempo pessoal de vida está sendo impactado por ele ser um cuidador. Então, essas duas escalas dentro da geriatria são super importantes, e aí esse adendo para os conceitos de doença crônica não transmissível e o indicador Daily. Eu estou entrando aqui de sopetão só para falar uma coisa importante, porque hoje tem, a Bárbara está participando da primeira transmissão ao vivo, né, Bárbara? Ela estava no treinamento discursivo já participou de outras coisas, enfim, diversas, doador, mas ela estava com expectativa, ela estava perguntando ali antes, ela perguntou assim, não foi, Laís? Ela perguntou, vem cá, é verdade que os alunos que vão fazer essa prova estão conectadíssimos ao Hardwork, tem uma energia absurda, então ela ouviu isso em algum lugar, eu falei, não, é verdade. É verdade. Só que ela mandou uma mensagem para mim agora que ela tá vendo aqui que tem quase 2.000 pessoas, tem 700 curtidas, Cavar. Aí eu tô sem graça, né? Me poupe. O próximo tema, para cair na prova e pra gente não passar vergonha aqui com Bárbara que veio aqui, tem que ter pelo menos 1.200 curtidas até terminar o próximo tema. 1.200 curtidas pelo menos. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, é o mínimo. Vamos mostrar pra Bárbara aqui. Vou mostrar a força do time Hardwork. 1.200 até o final do próximo tema. Se não tiver, acabou a live. Acabou o esquenta. Não tem obrigação nenhuma de fazer. Enfim, 1.200. Estou esperando. Próximo tema. Boa, já tem 1.000, faltando 200. Fecha o olho agora então.
Fecha o olho e imagina um indivíduo, homem, 5ª, 6ª década de vida, obeso, barrigudinho, adora bebida alcoólica, muita carne vermelha, é hipertenso do tiazídico, vai no pronto-socorro com inflamação no dedão do pé podagra. O que é isso? Se tu pensaste gota, quase acertou. Quase. Isso, na verdade, é monoartrite aguda. E por que é importante pensar dessa forma? Porque por mais que o quadro seja muito sugestivo de gota, é possível que seja artrite infecciosa. E se for artrite infecciosa, o indivíduo pode perder a junta e pode perder a vida. A gente não tem o direito de brincar de clinicão para dar diagnóstico de monoartrite aguda. É obrigatório, nos cenários de indivíduo com uma junta muito inflamada, que a gente enfie a agulhinha na articulação, colha o líquido e manda para o laboratório e pergunta, tem bicho aí? Isso é fundamental. Tem que fazer o diferencial entre gota e artrite infecciosa, buscando bicho na junta. É isso. A artrocentese diagnóstica é obrigatória. Por sinal, se a gente encontrar um bicho, isso é artrite infecciosa. E a artrite infecciosa tem o seu universo dividido em 2. A artrite gonocócica, causada pelo gonococo, e a não gonocócica. Falando assim, parece até que a não gonocócica é menos importante, né? Porque uma gonocócica, outra é não gonocócica, só que não. A não gonocócica pode ser causada por um monte de bicho, e o mais importante é Staphylo aureus, que costuma causar artrite para valer. Geralmente é uma junta afetada, e pense numa pessoa que não está bem. Pense, é muita inflamação, muita limitação de movimento, e geralmente o indivíduo toxemiado, séptico e tal, sabe? A pessoa não está legal. Nesses casos, a gente funciona, manda para o laboratório, o líquido está muito inflamado e geralmente tem estáfilo para dar e vender. Ou outro bicho que pode estar associado também. Por sinal, dando esse diagnóstico, né, de artrite infecciosa nesse contexto, o tratamento geralmente é feito com ceftriaxone, tratamento empírico. Se a gente confirmar ser estáfilo, oxacilina é uma ótima pedida. Ótima pedida. Mas enquanto a gente não sabe qual é, ceftriaxone, porque pode ser outro bicho e tal, e tá de boa. O detalhe é que geralmente a gente precisa lavar a articulação, limpar para valer. Só o antibiótico não resolve não, esse é um ponto muito importante. Isso é a não gonocócica. A gonocócica também tem das suas. Olha que massa. Como é que o gonococo chega na junta? Como é que o gonococo chega no corpo da pessoa? Veio por via sexual. Foi assim. Às vezes a pessoa não sabe que está infectada por gonococo. Às vezes não teve fluxo genital anormal e tal. Mas geralmente a pista na questão é muito clara. A pista é um indivíduo com acometimento articular em idade jovem, sexualmente ativo, sabe? Essa geralmente é a pista para pensar em artrite gonocócica. E o detalhe é que tem mais elementos na história clínica que fazem a gente pensar no diagnóstico. É que boa parte dos indivíduos, antes de terem uma junta isolada, manifestam um quadro clínico bem interessante, com poliartralgia migratória, lesões cutâneas e tenossinovite. Juntou tudo isso em indivíduo jovem, tem que pensar em artrite gonocócica. No caso da gonocócica é mais difícil até a gente achar o bicho. É mais difícil que na não gonocócica. Mas não tem problema, porque o tratamento empírico com ceftriaxone é bom também para a artrite gonocócica. Enfim, esse é o universo das artrites infecciosas. Mandei o líquido para o laboratório para saber se tem bicho. Pode ser que não tenha um desses bichos, mas pode ser que tenha um bicho da gota. Aí sim. Gota, a gente dá diagnóstico encontrando o bicho da gota, que é um bicho que não é ser vivo, né? O bicho da gota são os cristais de monourato na articulação, que é o depósito de ácido úrico na articulação. Encontrou isso, não tem evidência de qualquer outro tipo de doença, não tem infecção e tal, tem que pensar em gota. E cristal, a gente não olha a olho nu, né? Então para a gente identificar o cristal tem que incidir a luz polarizada. Classicamente eles são descritos no líquido articular como cristais com birrefringência negativa à luz polarizada. Encontrou isso, tem que pensar em gota. E aí a gente parte para tratar. E como é que a gente faz o tratamento da gota? Atenção! O foco no tratamento da crise aguda de gota, o foco total é em aliviar a inflamação. 3 opções: corticoide, anti-inflamatório ou colchicina. A gente escolhe aquele que se adapta melhor ao paciente. Esse é o grande foco. O foco não é mexer no ácido úrico. Por sinal, ácido úrico a gente não usa nem para dar diagnóstico de gota. Quando o indivíduo tem crise de gota, os níveis de ácido úrico geralmente se modificam, ninguém sabe muito bem por quê. Pode mudar até 2 mg por decilitro. É muita coisa que pode mudar. Uma coisa meio que do capiroto. Ninguém consegue explicar por que isso ocorre, mas ocorre.
E é legal identificar isso porque ajuda até a gente a não se esquecer que a gente não dá bola para o ácido úrico, inclusive no tratamento. Na fase inicial, a ideia é não mexer no ácido úrico. Quando eu falo não mexer, é não iniciar um fármaco para reduzir ácido úrico e não tirar se o indivíduo já estiver utilizando. Ah, a pessoa usa halopurinol, deixa. Ah, a pessoa não usa, eu vou dar, não dê. E por que isso? Porque existe uma preocupação teórica de que mexer no ácido úrico na crise aguda possa piorar na inflamação. Isso é relativamente discutível. Às vezes a gente até pode iniciar em casos individuais, sabe? Decisão individualizada e tal. Mas a recomendação geral é evitar, deixar para um segundo momento. O foco total é em aliviar a inflamação. Em outro momento a gente mexe no ácido úrico. O que dá para a gente fazer logo de cara é medidas não farmacológicas, né? De ajustes de estilo de vida. Atividade física, inibir o álcool, reduzir ingesta proteica, carne vermelha. Se estiver usando um tiazídico que pode piorar o nível de ácido úrico, a gente troca. Está tratando hipertensão? Troca. Pode trocar, por exemplo, por um BRA. Isso a gente já pode fazer logo de cara, mas evita ao máximo mexer no ácido úrico na fase aguda da crise. Já deu 1.200? Deixa eu ver aqui. Deu. Tá vendo, Bárbara? Estava apostando comigo, ó. Já passou, foi muito de 1.200. Vamos pro próximo. E agora, pessoal, falando um pouco de infecções na gestação. Os temas que o Revalida mais gosta de cobrar nesse tema são sífilis, HIV e toxoplasmose. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Sobre a sífilis, né? Toda gestante deve testar para sífilis logo na primeira consulta de pré-natal, depois no terceiro trimestre, obrigatoriamente, e no momento do parto. Quando, o Ministério da Saúde orienta que o primeiro teste a ser realizado é o teste treponêmico, o teste rápido, e que é um teste específico aí para o treponema. Quando ele vem positivo, aí a gente pede o teste não treponêmico, geralmente o VDRL, que é utilizado aí para o segmento do tratamento. Lembrando que quando é uma paciente que tem um antecedente de tratamento para sífilis anteriormente à gestação, geralmente ela vai ter um título baixo de VDRL e vai vir um treponêmico positivo, porque o treponêmico é aquele que fica positivo para o resto da vida depois do tratamento. Então, nesse caso, a gente não precisa tratar essa paciente. E aí, falando do tratamento, quando a gente tem indicação de realmente tratar essa paciente, o tratamento deve ser feito com penicilina benzatina em que dose? 2,4 milhões de unidade, uma dose só se for uma sífilis primária, uma sífilis secundária ou uma sífilis latente recente. E se for uma sífilis latente tardia ou de tempo desconhecido, a gente faz 3 doses com intervalo de 1 semana entre cada dose. Lembrando também de tratar o parceiro. Essa paciente é considerada tratada, então a gente faz o segmento com VDRL mensal e ela é considerada tratada quando ela tem queda de pelo menos 2 títulos do VDRL em 3 meses ou 4 títulos em 6 meses. E a gente tem que retratar essa paciente quando ela não tem essa queda de titulação ou ela tem um aumento de título ao longo do segmento. Falando agora um pouco de toxoplasmose. O que o Revalida gosta de cobrar é o diagnóstico de acordo com a sorologia e a conduta frente a cada caso. Então vamos lá, quando a gente tem IgG negativo e IgM negativo, significa que essa paciente nunca foi exposta ao toxoplasma. Então ela é suscetível e deve repetir a sorologia nos outros trimestres. Quando ela tem um IgG positivo e um IgM negativo, significa que ela já foi exposta e tem imunidade. E aí ela não precisa mais fazer a sorologia. Quando ela tem o IgG negativo e o IgM positivo, a gente tem que distinguir se é uma infecção ativa mesmo ou se é um falso positivo para o IgM. Então a gente começa a espiramicina, que é aquela medicação para evitar a transmissão fetal, e repete essa sorologia do IgG em 3 semanas. Se ela positiva, realmente é uma infecção da gestação. E em caso de IgG positivo e IgM negativo, positivo também, a gente tem que distinguir se é uma infecção aguda da gestação ou uma infecção prévia. Então, a gente pede aí o teste de avidez do IgG. Esse teste ele só tem um valor diagnóstico quando é feito numa gestante com menos de 16 semanas. Por quê? Quando dá uma alta avidez, significa que foi uma infecção contraída com mais de 16 semanas. Então, antes da gestação. E a gente não precisa tratar mais. Quando a gente tem um teste de avidez baixo, significa que é uma infecção contraída ao longo da gestação.
Então, essa paciente deve ser considerada com a infecção e deve ser feita a investigação da infecção no feto. Então, toxoplasmose é isso que eles mais gostam de cobrar. E em relação ao HIV, a gente sabe, né, que o Ministério da Saúde muda toda hora o protocolo de tratamento, também da gestante. Então, é difícil cobrar, principalmente a questão das drogas do tratamento. Mas o que a gente tem que saber? Assim como a sífilis, né, a gestante tem que fazer a sorologia de HIV na primeira consulta de pré-natal, no 3º trimestre e no momento do parto. E assim que ela tem uma sorologia positiva, ela tem que coletar também carga viral, CD4 e genotipagem. Essa genotipagem vai guiar o tratamento antirretroviral. E esse tratamento deve ser iniciado de forma imediata. Pelo protocolo atual, as drogas preconizadas são tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Então, essa paciente começa imediatamente o tratamento e vai repetindo carga viral e CD4 mensalmente. E o que o Revalida mais gosta de cobrar é a via de parto. É a via de parto dessa gestante com HIV, que é determinada de acordo com a carga viral coletada depois de 34 semanas. Então, quando essa paciente tem uma carga viral indetectável, a via de parto é obstétrica, ou seja, o HIV não vai mudar a via de parto dela, ela pode ter um parto normal e não é necessário fazer um AZT, azidovudina intraparto. Quando essa paciente tem uma carga viral detectável, porém abaixo de 1000 cópias, ela pode ter ainda um parto por via obstétrica, mas precisa fazer o AZT intraparto. Já quando a carga viral está acima de 1000 cópias, a gente tem indicação de cesárea letiva com 38 semanas, então o ideal é essa paciente não entrar em trabalho de parto e deve ser realizado pelo menos 3 horas de AZT. Então esses são os principais pontos de HIV, sífilis e toxoplasmose que eu queria trazer. Estudos epidemiológicos foi um tema que voltou a aparecer no Revalida. Na última edição da live eu falei dele e dava para sentir, palpar o climão que ficou no ar, porque eu não sei porque é um tema muito temido. Então eu quis trazer aqui hoje para o Esquenta para quebrar esse estigma. Então, alguns conceitos básicos. Primeiro, sobre coeficientes de morbidade, mortalidade e letalidade. Focando no coeficiente de morbidade. Ele se divide em 2, então existe a prevalência e a incidência. Prevalência nada mais é do que o número total de doentes com aquela determinada doença numa população. Então eu calculo pegando o número total de doentes e dividindo pela população total naquele local. A prevalência ela vai aumentar conforme aumenta o número de doentes naquele local, conforme eu recebo pessoas de outras localidades que estão com aquele diagnóstico, conforme eu crio uma droga que melhora a sobrevida daquela doença, mas não cura. Então tudo que aumenta a concentração de doentes, aumenta a prevalência. Já a incidência, que é um outro coeficiente de morbidade, vai falar sobre o número de casos novos daquela doença dentro da população. Então, uma alta incidência me traz uma alta intensidade daquela doença no local, um alto risco coletivo de adoecimento. Fechamos essa caixinha do coeficiente de morbidade. Indo agora para testes diagnósticos. Quais são os conceitos principais? Primeiro é a diferença de sensibilidade e especificidade. Então, de uma vez por todas, sensibilidade e especificidade são características do teste diagnóstico. E o que isso significa? É como se você fosse aqui numa farmácia, comprasse um teste, olhasse ali no rótulo e está escrito teste com sensibilidade de 80% e especificidade de 90%. Ou seja, se você aplica aquele teste aqui no Brasil, se você leva ele para o Japão, aplica no Japão, ou se você aplica na Argentina, não importa. A sensibilidade e a especificidade se mantêm porque elas são características daquele teste. A sensibilidade ela é a capacidade daquele teste de positivar em indivíduos que realmente estão com aquela doença. Então, um teste sensível, ele tem poucos falsos negativos. Um teste sensível é bom para ser usado num rastreamento, quando eu não quero perder nenhum doente.
Já um teste específico é a capacidade daquele teste em me mostrar resultados negativos numa população que realmente não tem doença. Então, um teste específico tem poucos falsos positivos. É um teste bom para eu usar para confirmar diagnóstico, porque dificilmente ele vai me falar que uma pessoa que está doente não estava doente. Ele é um teste bom para confirmações. Além da sensibilidade e especificidade, o que apareceu na prova do ano passado foi valor preditivo. Então, qual que é a diferença? Os valores preditivos, seja o valor preditivo positivo, seja o negativo, eles variam de acordo com o local que eu aplico. Então, eles variam, por exemplo, de acordo com a prevalência da doença. Então, vamos lá. Valor preditivo positivo é a proporção de acertos positivos daquele teste. Então, vai me mostrar a proporção de pessoas doentes que realmente tiveram um teste positivo. Já o valor preditivo negativo é a proporção de não doentes que tiveram um teste negativo. É o quanto aquele teste acertou quando ele deu negativo. E quer ver como isso muda dependendo da população? Então vamos pensar que eu apliquei um teste lá na época da pandemia de Covid, dentro de uma enfermaria que estava repleta de pacientes sintomáticos respiratórios no auge da pandemia. É óbvio que os resultados positivos desse teste dentro desse local, onde a prevalência de Covid era muito alta, provavelmente terão uma proporção de acerto muito grande. Então, o aumento da prevalência aumenta o valor preditivo positivo do teste. Agora, se eu pego esse teste hoje, março de 2025, a pandemia já passou ali do seu auge, e aplico esse teste aqui com o pessoal do hard work, onde ninguém está com sintoma respiratório, é claro que os resultados negativos também vão ter uma proporção de acerto muito grande, porque a prevalência da doença aqui é baixa, então eu aumento essa minha precisão do teste para os resultados negativos. Então, essa diferença de sensibilidade, especificidade, valores preditivos, são temas que costumam ser abordados e não é para ter medo, é uma definição que eu tenho certeza que agora você domina. Pessoal, vamos lá, vamos falar de outro assunto muito importante dentro da ginecologia e obstetrícia, que são as síndromes hipertensivas, tá? Esse tema é importante, ele aparece na prova porque as síndromes hipertensivas representam a primeira causa de mortalidade materna no nosso país, daí a importância de se perguntar, de ter isso na prova, por isso que isso aparece, é um dos temas que mais aparecem. E aí, eu quero lembrar com vocês primeiro do diagnóstico de pré-eclâmpsia. Tá? Pré-eclâmpsia é a presença de hipertensão arterial após a 20ª semana, acompanhada de proteinúria patológica. Proteinúria patológica acima de 300 mg de proteinúria ao dia. Tá? Agora, existe uma exceção. Em algumas situações, quando eu não tenho proteinúria, mas eu tenho algum sinal clínico e ou laboratorial que justifiquem o diagnóstico. Por exemplo, hipertensão arterial após a 20ª semana com plaquetas abaixo de 150 mil. Quando eu tenho aumento dos níveis pressóricos após a 20ª semana com TGO ou TGP acima de 40, com creatinina acima de 1. Quando eu tenho sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia. Tá? Cefaleia, epigastralgia, alterações visuais. Quando eu tenho eclâmpsia, que são as convulsões tônico-clônico generalizadas. Neste caso, mesmo na ausência de proteinúria, eu posso dizer que existe o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Também o diagnóstico confirmado frente às situações de deteriorização da função placentária. Quando eu tenho alteração de Doppler, de artérias umbilicais, quando eu tenho alteração no crescimento fetal, diagnóstico de restrição de crescimento. Nestes casos, com aumento pressórico após a 20ª semana e esses sinais, ultrassonográficos, Doppler velocimétricos, eu posso chegar ao diagnóstico de pré-eclâmpsia. Outro diagnóstico importante é o de iminência de eclâmpsia. Iminência de eclâmpsia, olha o termo, eclâmpsia iminente, eclâmpsia que está prestes a acontecer. Tá? Neste caso eu vou ter cefaleia, epigastralgia e alterações visuais. Isso geralmente antecede o quadro de eclâmpsia.
Se eu não reconhecer o quadro de iminência de eclâmpsia, se eu não abordar adequadamente, a paciente evolui para eclâmpsia, que são as convulsões tônico-clônico generalizadas. E aí, o que o INEP vai abordar é justamente a conduta frente a uma situação de iminência de eclâmpsia e eclâmpsia, que é a utilização basicamente do sulfato de magnésio. Nós vamos ter uma primeira abordagem, que é deixar a paciente semi-sentada, oferecer oxigênio suplementar, proteger vias aéreas, tá? Mas a primeira medida importante é justamente o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio que vai ser utilizado no esquema de Zuspam, que é uma dose de ataque endovenosa de 4 gramas e 1 grama por via endovenoso por hora por até 24 horas após o parto. Se eu vou fazer a remoção da paciente para um outro serviço, para um hospital, para um outro centro de atendimento, eu posso utilizar o esquema de Pritchard, que é misto. É uma dose de ataque de 4 gramas endovenosa e 10 gramas intramuscular. E a partir daí a dose de manutenção são 5 gramas por via intramuscular de 4 em 4 horas até 24 horas após o parto. Então, eu faço a sulfatação. Controle de sulfatação é um controle clínico. Eu vou observar reflexos patelares. Se começou a abolir, se aboliram reflexos patelares, eu suspendo a droga. Eu tenho sinais de intoxicação. Eu vou observar frequência respiratória. Se eu tenho uma bradipneia, frequência respiratória menor que 14 a 16 incursões por minuto. Eu tenho uma tendência parada respiratória, eu vou parar a medicação. O meu antídoto para o sulfato de magnésio é o gluconato de cálcio a 10%. E eu vou controlar a diurese. Por quê? Porque a excreção do magnésio é por via urinária. Eu tenho que ter pelo menos 25 ml/hora de diurese. Se eu tenho uma diurese diminuída, eu tenho maior risco de intoxicação, eu paro a infusão do sulfato de magnésio. Fiz sulfato de magnésio, eu vou fazer o controle clínico laboratorial da gestante e do feto. Vou fazer exames de síndrome HELP, então hemograma, enzimas hepáticas, DHL, bilirrubinas. Vou ver se tem síndrome HELP associada. Vou fazer controle pressórico para ver se ela tem uma emergência hipertensiva. Se ela tem níveis pressóricos iguais ou maiores a 160 por 110, eu vou utilizar um antihipertensivo de ação rápida, que pode ser a nifedipina por via oral ou a hidralazina por via endovenosa. E vou fazer o controle da vitalidade fetal, vou ver se tem sofrimento fetal associado. A partir dessa análise geral, eu vou indicar o parto. E a via de parto é via obstétrica, lembrando que não é obrigatório a realização de cesárea nesses casos. Se eu tenho uma mãe bem controlada, uma gestante estável, se eu tenho exames normais, vitalidade fetal normal, eu posso até induzir o trabalho de parto e tentar o parto por via vaginal. Então, síndromes hipertensivas, um tema muito importante para a prova desse domingo. Então, pessoal, falando um pouco agora sobre violência sexual. Primeiro, a gente tem que lembrar dos aspectos éticos e legais desse tema. Primeiro, o boletim de ocorrência não é obrigatório. O profissional de saúde que atende essa paciente ou o médico deve orientar a paciente a prestar o boletim de ocorrência, mas não é obrigatório para o atendimento. O que é obrigatório para o profissional de saúde? Ele deve notificar, já que a violência sexual é um agravo de notificação compulsória pelo Ministério da Saúde, e deve comunicar uma autoridade policial em até 24 horas. Isso é uma recomendação mais nova, que está em vigência desde 2020. Se for um menor de idade, criança, adolescente, deve comunicar ao conselho tutelar. Em relação ao atendimento em si, o que deve ser feito? Então, a paciente deve ser acolhida, deve ser feita anamnese, exame físico completo, coleta de secreção vaginal, se possível, para pesquisa de STs, como clamídia e gonococo, teste de gravidez e coleta das principais sorologias, HIV, sífilis, hepatite B e C. Em relação às profilaxias, que é o tema mais cobrado na prova do Revalida. Então, se essa paciente tem um teste de gravidez negativo, a gente faz então uma anticoncepção de emergência com levonorgestrel 1,5 gramas via oral. Idealmente nos primeiros 3 dias, mas ele pode ser feito em até 5 dias depois do episódio de violência.
Lembrando que, se essa paciente faz uso de algum método contraceptivo eficaz, principalmente um método de longa duração, como um DIU, a gente não precisa fazer, então, essa profilaxia. Em relação às profilaxias de STs virais, a gente tem profilaxia para HIV, hepatite B e, mais recente, a recomendação para HPV. Então, em relação ao HIV, a gente entra, então, com uma TAV, uma terapia antirretroviral, por 4 semanas, com tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Em relação à hepatite B, se for uma paciente que tem um histórico vacinal não conhecido ou um esquema vacinal incompleto, a gente tem que vacinar essa paciente e realizar a imunoglobulina anti-hepatite B. Quando é uma paciente com um esquema vacinal completo previamente, a gente não precisa fazer essa profilaxia. Em relação ao HIV e à hepatite B, se a paciente teve um agressor crônico por muito tempo, aí a gente não tem indicação de fazer essas profilaxias. E mais recente, desde 2023, existe a recomendação da gente aplicar a vacina do HPV para homens e mulheres vítimas de violência sexual dos 9 aos 45 anos, e são 3 doses da vacina. Em relação às ISTs não virais, então a gente tem todas aquelas medicações que a gente tem que dar para paciente. Então, em relação à sífilis, penicilina, benzatina, 2,4 milhões de unidades de M. Em relação à clamídia, azitromicina, 1 grama VO dose única. Em relação a tricomonas, metronidazol, 2 gramas via oral dose única. E em relação ao gonococo, ceftriaxone, 1 grama dose única. Então, são essas as profilaxias que a gente tem que fazer. Lembrando que essa paciente depois tem que fazer um segmento ambulatorial, um segmento psicológico, depois um segmento com coleta de sorologias, já que ela pode ter pego ali aquela janela imunológica. Então, são esses os principais pontos que a gente tem que lembrar sobre violência sexual. Imagina a seguinte situação. Você está na sua casa e, de repente, você começa uma infecção respiratória grave, você começa a ter sintomas de pneumonia, você começa a piorar e, de uma hora para outra, te colocam no hospital, na UTI. Ali está cheio de ruído, você não sabe se é dia, você não sabe se é noite. Pois é, essa é a história clássica e, geralmente, com um paciente idoso no meio, essa é a história clássica do delírio. O delírio é uma instalação súbita de um estado de alteração de algumas funções psíquicas. Consciência, atenção, geralmente o paciente com delírio é um paciente desatento. Pode haver também alteração relacionada à sensopercepção. O paciente com delírio pode ter alterações aí relacionadas a alucinações e por aí vai. E também ao estado de agitação. Paciente com delírio pode ser um paciente agitado ou não, pode ser um paciente também que está quieto demais. Inclusive, o paciente que está quieto demais, que está com delírio, é um paciente que geralmente passa batido, é o famoso delírio hipoativo. Bem diferente do delírio hiperativo, que é aquele paciente que chama a atenção da enfermaria toda porque está, muitas vezes, inclusive, agressivo. A melhor maneira de tratar o delírio é você compreender que o delírio só acontece de maneira transitória em função de uma alteração clínica, de um quadro clínico de base. Então, é tratando o quadro clínico de base, que, em geral, é um quadro infeccioso, muito comumente infecção respiratória, infecção do trato urinário e, eventualmente, também alterações hidroeletrolíticas podem levar o paciente à internação e dentro de um determinado contexto, o desenvolvimento do delírio. É muito prudente a gente lembrar que no paciente com delírio, em geral, o ambiente favorece muito a ocorrência ou não do delírio. Então, aquela história de que eu contei lá no começo, de um paciente que vai lá para uma UTI em que está cheio de ruído, ele não sabe se é dia ou se é noite, esse tipo de ambiente em que o paciente está muitas vezes desconectado do ciclo sono-vigília, desconectado do ritmo circadiano dele, e muitas vezes exposto a estressores como ruídos
e até mesmo, né, a movimentação toda da unidade, isso pode propiciar o paciente a desenvolver o delírio. Então, no tratamento do delírio, além de a gente tratar a causa de base, quadro hidroeletrolítico, quadro infeccioso, que seja, é fundamental tornar esse paciente mais conectado com o ambiente. Então, esse paciente precisa ter ali um relógio para saber que horas são, ele precisa ter uma noção se é dia ou se é noite, então é importante que tenha uma comunicação com o meio externo. É fundamental que tenha alguém para interagir com ele que vá além da equipe, ou que, se for somente a equipe possa ali estimulá-lo a lembrar onde ele está, que dia é hoje. É fundamental conectar o paciente ao ambiente. Se ele, por exemplo, tinha uma órtese, um aparelho auditivo, um óculos, foi tudo tirado dele e ele se desconectou ainda mais do ambiente, dentro do possível, oferecer essa órtese novamente. E, sobretudo, tratar a causa de base, mas lembrando, muito cuidado com o que você vai incluir nessa prescrição. Porque se depender do que você incluir, se você errar um pouquinho a mão, você pode piorar a situação. Como é que a gente piora a situação de um paciente com delírio? É colocando medicamentos que tenham ação anticolinérgica. Paciente em delírio não é para receber prometazina, por exemplo. Paciente em delírio não é para receber benzodiazepínico, por exemplo. Isso pode piorar o quadro do paciente em delírio. Muito cuidado com o que você vai incluir nessa prescrição. O que deve ser incluído propriamente dentro de uma situação em que o paciente está, sobretudo, naquele delírio com características hiperativas, é antipsicótico e, em geral, antipsicótico típico. E quando estamos falando disso, geralmente a gente fala a respeito de haloperidol. Os antipsicóticos atípicos, como olanzapina e risperidona, também têm seu lugar no manejo do delírio. Entretanto, muitas vezes acabam se destinando a delírio hipoativo predominantemente. Mas, de um modo resumido, paciente em delírio, você trata a causa de base e você tem muito cuidado no que incluir naquela prescrição. Geralmente, é com antipsicótico atípico, haloperidol, sobretudo, que a gente resolve. Com certeza, o que mais aparece no Revalida de Ética Médica é a questão do sigilo médico. Vale aqui ressaltar que o material que você usa para estudar isso é o Código de Ética Médica, um livro pequenininho que dá para você ler em 1 hora. Super recomendo. Então, sigilo médico. Em que condições que o médico poderia quebrar esse sigilo? Então, ele poderia quebrar esse sigilo no caso de motivo justo, no caso de dever legal e no caso de um consentimento por escrito do paciente. O que seria considerado um motivo justo para essa quebra de sigilo? Então por exemplo, quando o médico avalia ali na consulta que existe um risco iminente de vida para aquele paciente. É um paciente que, por exemplo, apresenta ideação suicida, planejamento inclusive da data do suicídio dele, que pede para você não compartilhar com a família, mas você precisa quebrar esse sigilo para proteger esse paciente. Um outro motivo justo é no caso, por exemplo, de um paciente que tem um diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível e que te pede para não compartilhar essa informação com a esposa, com a amante, enfim. Você precisa compartilhar essa informação até por uma medida ali de saúde pública para proteger que se perpetue essa contaminação. O que seria considerado um outro motivo para você quebrar esse sigilo? Então, é o dever legal. Lembrar que existem condições de saúde que fazem parte de uma lista nacional de doenças de notificação compulsória. Então, quando você está diante a um caso de uma doença desse tipo, você precisa notificar. Da mesma forma que às vezes você precisa abrir uma comunicação de acidente de trabalho. Então, você também pode revelar esse diagnóstico. E o último caso é no caso do paciente consentir por escrito com aquela liberação daquele diagnóstico. Quer ver um exemplo? Atestado médico. Muitas vezes algumas empresas pedem que você, como médico, coloque o CID, coloque o diagnóstico específico que causou o afastamento daquele funcionário. Você só pode revelar, só pode colocar o CID no atestado se tiver uma autorização por escrita desse paciente.
Vale a pena ressaltar que o sigilo deve ser mantido, mesmo que o paciente vá a óbito, mesmo que a condição ali seja de conhecimento público, que seja um paciente famoso, você mantém o sigilo, mas com certeza o que mais aparece é a pegadinha do sigilo para pacientes menores de idade. Então já teve diversas questões que mostram uma paciente ali de 16 anos que vai numa consulta e fala que iniciou a vida sexual e que quer, por exemplo, métodos contraceptivos e que te pede para não compartilhar aquela informação com os pais. E você pode sim manter esse sigilo caso a vida da paciente ali não esteja sob nenhum risco e caso ela tenha discernimento para receber as informações que você vai dar, por exemplo, sobre métodos contraceptivos. É claro que você vai orientar essa paciente que converse com seus pais, mas não é sua obrigação quebrar esse sigilo e revelar essas informações. Além de sigilo médico, ainda dentro de ética médica, um outro conceito interessante de você dominar são os conceitos relacionados ao erro médico. Então, quais são os erros médicos que podem aparecer na prova? O primeiro deles é o erro por negligência. Então, o médico negligente é aquele que não faz o que deveria ser feito, é uma omissão de socorro. O segundo tipo de erro médico é a imprudência, que é um médico que é imprudente, é um médico que é impulsivo, que ele faz uma coisa que não deveria ser feita. E o último tipo de erro médico é a imperícia. Então, um médico que pratica a imperícia é aquele médico que se considera perito numa coisa que ele não é. E acaba errando por uma falta de conhecimento. Então, isso hoje em dia está cada vez mais comum. É um médico que não é dermatologista fazendo um peeling de fenol que causa ali um monte de complicações para o paciente e que faz aquilo porque não deveria estar fazendo, porque não tem aquele conhecimento. E aí, por fim, vamos só diferenciar alguns outros conceitos. Distanásia. O que é distanásia? Distanásia é um processo de morte sofrida. É quando você, como profissional de saúde, prolonga a vida do paciente sem dar nenhuma qualidade de vida, sem dar nenhuma proposta resolutiva. Ele só prolonga o processo de vida dele em sofrimento. Então, não é algo desejável. É um paciente da UTI que continua fazendo exame de sangue todos os dias, que você vai lá e entuba, passa sonda sem necessidade. A eutanásia já seria abreviar a morte desse paciente, né? Causar um processo de morte mais rápido do que o natural. É algo que não é permitido no Brasil. Em alguns países fora daqui isso é permitido, tendo em vista que poderia ser algo humanizado, mas aqui a gente não pode praticar. E a ortotanásia é o processo de uma morte boa, digamos assim. É você promover, por exemplo, cuidados paliativos para um paciente que tem indicação, é você não invadir um paciente e deixar que ele tenha conforto nos seus últimos dias de vida. Então, esses 3 conceitos também podem aparecer para você conseguir diferenciar. Tabagismo e alcoolismo podem aparecer na prova do Revalida, então muita atenção com o que a prova mais gosta de cobrar. Em relação tanto a tabagismo quanto ao alcoolismo, é fundamental lembrarmos que são transtornos relacionados ao uso de substâncias e que, nestes casos, é possível que alguns pacientes que estão com essa relação abusiva com a substância, com a relação problemática com a substância, não consigam entender, não consigam compreender ou nem queiram saber de tratar aquele problema gigantesco que está a relação com essa substância. São pacientes que, dentro daquilo que nós chamamos de estágios motivacionais, de Di Clemente e Prochaska, são os autores que propuseram isso, são pacientes que estão na pré-contemplação. São pacientes que têm o problema, mas para eles está tudo bem, e eles não têm interesse algum em tratar, porque para eles aquilo não é um problema. A relação com o cigarro, a relação com o álcool, com qualquer outra substância, é meio aquela música Maneiras do Zeca Pagodinho, né? Se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser fumar, eu fumo. Então o paciente não está nem aí. Então, nestes casos, não vale a pena
propor qualquer tipo de intervenção com fármacos. Nesses casos, não vale a pena pensar em terapia de reposição de nicotina, não vale a pena pensar em, por exemplo, naltrexona. Nestes casos, o paciente não tem implicação no seu processo de mudança. Quando ele reconhece que existe um problema na relação com aquela substância e ele se inclina, ainda que fique meio lá, meio cá, meio ambivalente, quando ele se inclina ao processo de mudança e compreende que a sua relação com o álcool, com o cigarro é um problema, ele está dentro do que a gente chama de estágio motivacional da contemplação. É a partir deste estágio em que vale a pena fazer uma intervenção medicamentosa. E é a partir desse estágio que a gente tem todos os outros que são uma sucessão de degraus até chegar onde a gente quer, que é o paciente abstêmio da substância, o paciente sem utilizar a substância. Depois de contemplar, o paciente geralmente começa um cenário de preparação, que é aquele momento em que o paciente está preparando junto com a equipe que está o acompanhando, com o médico que está acompanhando, ou com a equipe multidisciplinar, o plano que vai ser colocado em prática. Ele entra na ação quando esse plano está sendo já propriamente colocado em prática, então ele deixou de planejar o que ele vai tomar e passou realmente a fazer uso da medicação e a frequentar, por exemplo, a psicoterapia, e finalmente ele chega onde nós tanto queremos, que é na manutenção. O estágio da manutenção é quando o paciente está abstêmio da substância, ele não utiliza mais a substância, e se ele utilizar, que é quando acontece a famosa recaída, ele cai na casa do monstro, cria naqueles jogos de tabuleiro e volta a todas as casas, volta lá para a pré-contemplação. Às vezes, a trajetória da pré-contemplação novamente até a manutenção é um pouco mais rápida. Agora, falando em fármacos, que vale a pena a gente fazer quando o paciente está na contemplação, a partir desse momento, quando pensamos no tabagismo, a gente tem que ter muita atenção que a prova pode cobrar. Sem dúvidas, a prova tem uma atenção maior à terapia de reposição de nicotina e bupropiona, considerando que vareniclina, que é uma medicação utilizada no tratamento do tabagismo, está fora do mercado brasileiro há um bom tempo. No caso da bupropiona e da terapia de reposição de nicotina, a prova adora explorar o que a gente tem que tomar cuidado na história do paciente para utilizar ou não utilizar essa determinada abordagem. Portanto, pacientes que têm história de crises convulsivas, de epilepsia, não devem ser medicados com bupropiona. Além disso, pacientes que tiveram recentemente uma síndrome coronariana, que tem a doença arterial coronariana, não devem utilizar a terapia de reposição de nicotina, porque há um risco de vasoespasmo. Ali, na segunda prateleira, a gente tem também, como alternativa do tratamento do tabagismo, a nortriptilina, um antidepressivo tricíclico, que geralmente esbarra, ou seja, não pode ser utilizada em pacientes que têm bloqueios de ramo cardíaco, geralmente bloqueio de ramo esquerdo é um pouco mais problemático. Quando pensamos na deles é um cenário relacionado a um cenário ambulatorial. Para tratar, portanto, a dependência do álcool, algumas são interessantes. Entre elas, o uso de naltrexona naqueles pacientes que realmente contemplam um problema com a bebida alcoólica. Naltrexona vai fazer um antagonismo opioide, ele vai reduzir a sensação de bem-estar e o desejo pelo consumo de álcool. Mas o que é mais importante em relação ao alcoolismo é lembrar dos cenários agudos, intoxicação por álcool e abstinência alcoólica. Na intoxicação por álcool, o que é fundamental? Lembrar que aquele paciente está sob efeito de uma substância que tem uma ação GABAérgica, uma ação inibitória. A voz do além está falando com você. Sou eu. Oi. Travou aqui, Eric. Quando tu terminaste de falar de tabagismo, travou. Tá. E dessa vez travou mesmo. Então, a gente vai, se tu puderes voltar um pouquinho e falar do terminaste o tabagismo, aí segue, vai lá, manda bala.
Falando sobre os cenários envolvendo álcool, quando a gente pensa que a prova do Revalida mais gosta de cobrar, são os cenários agudos. Cenários agudos que envolvem intoxicação por álcool, quando o paciente ingere uma quantidade geralmente exagerada de álcool e vai parar na emergência, ou a abstinência alcoólica. Quando se fala de abstinência alcoólica, é um paciente que já tem um problema de dependência por álcool e começa a entrar numa síndrome de abstinência algumas horas após a interrupção do uso. Na intoxicação alcoólica aguda, o que é fundamental a gente lembrar? Esse paciente já acabou de usar a bebida alcoólica. Ele, portanto, está com uma substância de ação inibitória no sistema nervoso central circulando ali nele. Portanto, nesse paciente, não faz sentido a gente usar medicamentos que tenham ação inibitória, como, por exemplo, diazepam. Na intoxicação alcoólica aguda, o que é mais importante é a gente fazer a reposição da tiamina, geralmente via intramuscular ou via endovenosa, e com um objetivo também de evitar o que a gente chama da síndrome de Wernicke-Korsakoff. Na verdade, encefalopatia de Wernicke, propriamente, num contexto mais agudo. A reposição de tiamina é a melhor conduta para isso. E em caso de agitação psicomotora na intoxicação alcoólica aguda, é fundamental fazer apenas o haloperidol, pois a prometazina pode também precipitar a encefalopatia de Wernicke. Quando pensamos na abstinência alcoólica, o raciocínio é diferente. Quando a gente está na abstinência alcoólica, aquele paciente estava todos os dias, até então, recebendo uma grande quantidade de álcool, recebendo, portanto, um estímulo GABAérgico, recebendo um inibidor do sistema nervoso central. Se ele para de uma hora para outra, ocorre um desbalanço. Esse paciente passa a ter menos ação GABAérgica e passa a ter mais ação glutamatérgica. Então, ele tem ali um monte de sintomas de ativação, incluindo taquicardia, instabilidade pressórica e, em alguns cenários, propriamente, tremores e convulsão. A gente tem que evitar esse cenário mais crítico, que é o da convulsão e da instabilidade autonômica. A melhor maneira de tratar o delirium tremens, que é a forma mais grave da abstinência alcoólica, é através de benzodiazepina. Diazepam naqueles que não são hepatopatas. Lorazepam nos que são hepatopatas. E sempre na abstinência alcoólica, fazer também a reposição de tiamina para evitar a encefalopatia de Wernicke. Bem, teve vozes do além, né, como geralmente tem na psiquiatria também algumas alucinações auditivas. Geralmente o paciente em delirium tremens tem mais alucinações visuais, aproveitando o gancho, tá bom? Vamos em frente aí, apesar das instabilidades de sinal. A gente teve estabilidade de sinal, mas dor de cabeça a gente não tem, né? Gostou dessa? Foi boa. Atenção com cefaleia. Cefaleia é tema importante na prova do Revalida e eu quero aproveitar esses minutos para a gente lembrar detalhes das principais cefaleias primárias. Cefaleias primárias são aquelas que não têm uma justificativa para acontecer. Elas simplesmente brotam na cabeça de alguém. As principais: migrânia, cefaleia tensional e as cefaleias trigeminais. Migrânia é a mais exuberante de todas, né? E é a mais conhecida no senso comum. Por sinal, é algo muito triste ter visto migrânia perder o seu nome anterior, enxaqueca, que dizia muito mais o que era a doença, né? Mas tudo bem. A dor de cabeça da migrânia é relativamente inconfundível. Tipicamente é unilateral, pulsátil, de moderada a intensa e piora com esforço. O indivíduo com migrânia quer ficar quietinho, né? Ele não quer ser incomodado por nada. Esse é o jeitão da migrânia. Isso é tão verdade que a pessoa tenta evitar qualquer estímulo externo. Som, luz, incomodam. Tipicamente está associada à fotofonofobia. A pessoa quer tanto ficar parada, mas tanto, que o trato gastrointestinal para também. Gastroparesia, que pode fazer com que o indivíduo tenha náuseas e vômitos. Acabou-se. Esses são os comemorativos clássicos de migrânia. Nem tudo precisa estar presente. Tem critério diagnóstico, inclusive, né? Mas não precisa memorizar critério. O fato é que geralmente a gente vai encontrar boa parte desses fatores no indivíduo.
E a aura? A aura não é obrigatória, não. Uma minoria dos pacientes com migrânia pode ter aura, que tipicamente antecede a cefaleia em poucos minutos, embora possa acontecer durante ou depois da cefaleia, na maioria das vezes com manifestações sensitivas, autonômicas, enfim, escotomas e tal, embora o indivíduo possa ter aura de manifestações motoras. A famosa migrânia hemiplégica. A pessoa tem um déficit neurológico, vai correndo para o pronto-socorro, achando que tem um evento isquêmico. Quando chega lá, o déficit vai-se embora e surge a cefaleia. Olha que coisa esquisita, né? Pois é, a aura existe para isso, para a gente ver esses cenários esquisitos e para a gente lembrar que se for utilizar método contraceptivo na mulher com migrânia com aura, a gente evita utilizar método que contém estrogênio, porque pode aumentar o risco de eventos vasculares no futuro. Só para isso que a aura existe, porque no fim das contas não é obrigatório para a gente definir o diagnóstico de migrânia. O fato é que, pensando em migrânia, a gente precisa entender como é que a gente trata. E é muito simples. Na maioria dos casos, o tratamento para aliviar a dor pode ser feito com analgésico simples ou anti-inflamatório, que muitas vezes vai ser associado a um antiemético, metoclopramida. Porque geralmente o paciente, quando vai no pronto-socorro, não está legal. Tem náuseas e vômitos e a metoclopramida pode ajudar. Por sinal, a metoclopramida, dentro da sua... o seu mecanismo de ação pode ajudar, inclusive, a aliviar um tico a dor. Então, por isso, esse pacotão anti-inflamatório e metoclopramida é muito utilizado no tratamento da migrânia. Agora, a gente tem uma série de outras opções. Triptanos, derivados do ergot, neurolépticos podem ajudar. Neuroléptico tem uma similaridade estrutural com a metoclopramida, por exemplo, né? E aí justifica por que pode ajudar no tratamento da migrânia. Enfim, tem várias opções. Mas o clássico, na maioria dos casos, anti-inflamatório não esteroidal ou analgésico simples associado à metoclopramida. Um detalhe que vale a pena ter atenção, porque tem sido badalado por muitos examinadores de concursos variados, é o corticoide. Atenção. Corticoide não faz parte do armário tradicional de tratamento da migrânia, não faz. Mas existem alguns cenários que ele pode ser bem-vindo. Se o paciente tiver crise de migrânia muito, muito grave, a gente pode considerar corticoide na fase aguda para evitar recorrência. Esse é um cenário. O outro é se o indivíduo tiver migrânia prolongada. E aí o corticoide pode entrar como fármaco adicional na tentativa de aliviar a dor. Então, eventualmente, ele pode aparecer, mas a regra é ficar de fora. Ficar de fora do tratamento abortivo, para aliviar a crise, porque existe também o tratamento profilático. Dependendo do cenário específico, a gente pode considerar a profilaxia de migrânia. E o fármaco mais utilizado no mundo inteiro é propranolol. E às vezes o examinador gosta de brincar com isso, colocando o paciente que tem migrânia, mas que tem asma. Não pode usar propranolol. E a gente precisa conhecer as outras alternativas. Uma delas é o topiramato, valproato, enfim, amitriptilina, né? São vários fármacos que a gente tem à disposição como alternativa na profilaxia da migrânia. Essa migrânia exige respeito, diferente da cefaleia tensional. Cefaleia tensional, veja, ela só exige um pouquinho de respeito porque ela é a mais comum no mundo do universo. Disparada é a mais comum, mas convenhamos, quase não é doença. Cefaleia tensional é um desconforto, é uma sensação de aperto, é uma tensão na cabeça. É a fibromialgia das cefaleias. Tem relação com a alteração da nocicepção miofacial, igualzinho a fibromialgia. É um aperto, geralmente surge no fim do dia, hoje, amanhã, depois de um período extenuante de trabalho, de estudo, de muita sobrecarga, sabe? Não incomoda muito o indivíduo. O detalhe, né, é que tudo o que ela é não ser migrânia. Tipicamente ela não é unilateral, ela é bilateral, não é pulsátil, é em aperto. Até pode ter foto e fonofobia, até pode, mas não costuma ter vômitos, por exemplo. Não piora com esforço e geralmente é de leve intensidade. Essa é a cefaleia tensional, que é muito facilmente tratada com analgésico simples, anti-inflamatório não esteroidal. Se a gente precisar fazer profilaxia, a profilaxia pode ser feita com tricíclico, amitriptilina. Não é a fibromialgia das cefaleias? Viu como encaixa tudo? Encaixa. Essas duas são muito importantes. Cefaleia tensional disparada é a mais frequente, migrânia é a segunda mais comum do dia a dia, mas muita atenção com as cefaleias trigeminais, especificamente a cefaleia em salvas, porque é a mais pitoresca de todas. Ela é muito especial e atrai muito o examinador. Cefaleia em salvas é um tipo de cefaleia trigeminal. Trigeminal porque envolve o trigêmeo. O trigêmeo tem 3 ramos, né? Oftálmico, maxilar e mandibular. As cefaleias trigeminais envolvem habitualmente o ramo oftálmico. Disparos anormais. Pá! Dispara e dói essa região. Cefaleia em salvas
tipicamente se apresentam como uma cefaleia unilateral na região periorbitária, absurdamente incômoda para o indivíduo. A pessoa tem vontade de arrancar a cabeça fora. O indivíduo geralmente chega no pronto-socorro querendo dar com a cabeça na parede, arrancar. Dói muito, muito, muito. Muito. Ela é conhecida como cefaleia suicida, dada a intensidade da dor. Tipicamente o paciente chega com a mão na frente do olho, né, querendo arrancar a cabeça fora e tal, e quando a gente tira a mão do paciente, a gente dá o diagnóstico. Porque além da dor na região periorbitária, habitualmente existem muitas manifestações autonômicas na região. Edema palpebral, congestão conjuntival, lacrimejamento, rinorreia, pode ter pitose palpebral, miose. Essas manifestações fazem a gente bater o martelo e dar o diagnóstico de cefaleia em salvas. Esses dados todos fazem com que ela seja muito especial. Muito. O examinador gosta pra caramba. E também ela incomoda muitos indivíduos. O nome por sinal em salvas é porque muitas vezes ela acontece em momentos repetidos, dia após dia, dia após dia, dia após dia. É muito, muito incômodo. Viu isso, tem que tratar. E como é que a gente trata? Tratamento de escolha com oxigênio. Como? Toma, injetável? Não, inala mesmo. Oxigênio em alto fluxo e com altas concentrações. Habitualmente resolve a crise em 15, 20 minutos. Tem alternativa, não quer usar oxigênio, a gente pode lançar mão de triptano. Isso torna a doença ainda mais especial. Por fim, a profilaxia, que também é meio que inusitada. O fármaco de escolha na profilaxia é antagonista de canal de cálcio, verapamil. Olha que coisa, pode ajudar a inibir futuras crises das cefaleias em salvas. Muita atenção com cefaleia, muita atenção com os 12 temas que a gente discutiu hoje, todos temas importantíssimos para a prova do INEP. Hoje a gente transitou pela preventiva, pela ginecologia obstetrícia e pela medicina, né, Cabá? Falamos um pouquinho de medicina. Enfim, foi ótimo. Obrigado pela companhia, pela parceria mais uma vez. Amanhã tem mais de uma dezena de temas de novo, para a gente fechar o terceiro dia do Esquenta Live das Lives. Estou esperando os prints. Faço o print lá, e a mensagem do dia é... Qual é a mensagem do dia, Laís? Vou botar no print. Tu não? Muita calma nessa hora. Muita calma. Não, Laís, aí... Pô, muita calma nessa hora que Laís pediu. Bota lá, faz um print, bota muita calma nessa hora para combinar, né, com a paz que Laís transmite. E foi aclamada a tua paz, como sempre aqui, Laís. Né? Fala assim, eu queria essa serenidade na hora da prova. Né? Tem gente falando aqui. Enfim, muita calma nessa hora. Beijo.